pessoal, aqui é a Mari Monteiro do podcast Casos Estranhos. Hoje nós recebemos o relato de uma seguidora de Cachoeiro de Itapemirim e vamos contar aqui para vocês. O misterioso homem da madrugada. Vamos lá, ela nos escreveu assim: Olá Mari, tudo bem? Eu sigo a sua página no Instagram e recentemente tive a curiosidade de clicar no link do seu podcast no Spotify e gostei muito. Achei interessante você abrir espaço para os ouvintes e seguidores enviarem seus relatos e por isso decidi enviar o meu. Espero que você o receba e se interesse em contar na sua página. Eu prefiro não dizer o meu nome, mas quero compartilhar uma situação meio sinistra que ocorreu comigo e o meu esposo. Nós vivemos em uma cidade no interior do Espírito Santo chamada Cachoeiro de Itapemirim. Eu sou evangélica e membro de uma grande igreja onde meu pai é pastor e de 2 a 3 vezes na semana eu e meu marido vamos aos cultos. Em um dia, no retorno de um culto, passamos por uma experiência nada normal. Preciso destacar que na época do ocorrido a localização da igreja não era em uma área muito segura. Sempre tinha por lá usuários de drogas, moradores de rua e, vez ou outra, algum membro de igreja era assaltado. Ali aos arredores também eram feitos alguns rituais espirituais e deixados objetos, comida ou bebida como oferenda. O desabrigado mexia nas oferendas, bebia e comia do que encontrava por lá e deixava sempre sujeira. Certo dia, como de costume, fomos eu e o meu marido ao culto e por algum motivo que não sei explicar, eu comecei a me sentir mal. Tentei permanecer por mais tempo ali na igreja, mesmo com aquele mal-estar, mas acabei decidindo chamar o meu marido para irmos embora. Nesse dia, estávamos de moto e já era por volta das 23 horas da noite e a cidade já estava bem deserta. E como eu mencionei, a localização da igreja era bem perigosa. Andamos poucos metros quando passamos por um homem com roupa rasgada que simplesmente atravessou em frente à moto sem se preocupar se o meu marido conseguiria frear. Paramos a moto num susto e ele atravessou bem devagar, nos encarando com um olhar intimidador. Eu arrepiei e pedi para o meu marido acelerar a moto e desviar dele para sairmos logo dali. Fomos para casa em choque, tanto pelo susto de alguém se enfiar em frente da moto, quanto pelo olhar que ele nos encarou. Até aqui parece que está tudo normal e que isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas o assustador vem agora. Como eu disse, estávamos de moto. Da igreja até onde morávamos tinha uma certa distância que não percorreríamos a pé, mas se o fizéssemos levaria uns 30 a 40 minutos. Chegamos em casa e o meu marido foi tomar banho e eu fui ajeitar a cama para deitarmos. Lembrando que já passava das 11 horas da noite e de repente toca o interfone, insistentemente e sem intervalo, com um desespero preocupante. Mari, acho que não tinha 5 minutos que tínhamos entrado em casa. Meu marido lá do banheiro disse para eu olhar nas câmeras de segurança antes de decidir se iríamos atender. Quando abri a câmera, me arrepiei toda. Minha pressão caiu e eu logo pensei que fosse desmaiar. Chamei pelo meu marido e dei um grito meio sem fôlego. E ele veio correndo. Estava lá o mesmo homem que atravessou em frente à moto e ele não parava de tocar. Quando abri a câmera, ele começou a encarar a câmera com o mesmo olhar que havia nos encarado na moto. A sensação era que ele estava me vendo. Eu não conseguia acreditar que aquele homem que estava lá perto da igreja conseguiu vir caminhando um percurso que fizemos de moto e chegou na minha porta praticamente junto com a gente. E o pior foi o meu marido, que abriu a imagem da outra câmera que estava em outro ângulo e o homem no mesmo instante se virou para a câmera com o mesmo olhar intimidador e ficou encarando. Ali o interfone tocava e eu já não escutava direito porque só conseguia me perguntar como esse homem chegou aqui tão rápido. Como ele sabia que as pessoas da moto com capacete à noite éramos nós? Como ele sabia que morávamos ali? Não tinha como ele nos seguir a pé. Quando me dei conta da sensação que ele me causava, eu entendi que não podia permitir que ele me visse. Eu senti que quando eu olhava para ele na câmera, mesmo ele não me vendo pessoalmente, ele me via de certa forma. Quando desligamos as telas para não vê-lo mais,
vez que entramos em oração para mandar embora aquele peso espiritual junto com aquele homem que o carregava, ele parou de tocar o interfone. Não abrimos mais as câmeras, mas ele também não voltou a tocar. Mari, nenhum ser humano chegaria na minha casa tão rápido andando a pé. Eu não tenho dúvida que isso foi um acontecimento sobrenatural. Gente, essa história me arrepiou, tá? Agora eu faço uma pergunta. Como que um homem a pé consegue chegar quase no mesmo tempo de um casal em uma moto na casa? Eu não sei. Eu, sinceramente, eu acho que é algo sobrenatural. Eu quero saber de vocês o que vocês acham que possa ser. Se é um homem, se é alguma coisa sobrenatural, porque é muito estranho um casal percorrer esse trajeto aí que não é curto, né? Igual ela comenta aqui. E esse homem, de repente, aparece assim com menos de 10 minutos, vamos dizer. Então, eu acho que isso é sobrenatural. Aí fica a pergunta para vocês. O que vocês acham?